Fala pessoal, Johnny Cadiça mais uma vez aqui falando sobre a parte de comissionamento e manutenção preventiva, beleza? Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui os nossos inscritos aqui do canal, a gente vai falar um pouco sobre a parte de comissionamento elétrico e manutenção preventiva. Então, o nosso foco principal aqui é falar sobre comissionamento e manutenção preventiva e as inspeções de fábrica. Bom, nesse conteúdo eu vou estar falando um pouco sobre os transformadores de corrente. Os transformadores de correntes são os responsáveis aí para fazer as proteções e as medições no circuito, né, seja em circuito de elétrico de linha de alta tensão, média tensão e alguns painéis elétricos também e alguns equipamentos que possuem circuito de corrente onde a gente queira monitorar, né, verificar o que ele vai estar fazendo, quais são as correntes que está passando ali naquele circuito, então a gente consegue fazer esse monitoramento. Bom, primeiramente eu quero te agradecer por estar aqui nesse canal, quero te agradecer por você estar até agora aqui nesse vídeo. Peço que você adquira bastante informações relacionadas ao que a gente vai passar aqui. Vamos passar de uma maneira bem simples, bem tranquila, descontraída aqui, falando sobre a parte dos transformadores de correntes aí que são instalados nas buchas. Peço que você se inscreva aqui ó, nas nossas redes sociais, segue as nossas redes sociais aqui ó, aqui onde está escrito aqui, para que você consiga ter bastante informações aí, porque eu sempre estou postando vídeos curtos aí relacionados à nossa área de atuação na parte de comissionamento elétrico e manutenção preventiva, para que você consiga ter mais conhecimento, né? E de repente, no momento oportuno aí, você consiga pegar um vídeo desse e de repente consiga te ajudar nas suas atividades do dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre os transformadores de corrente que são instalados aqui nessas buchas. Então a gente tem as buchas aqui do nosso primário, né, do nosso transformador de potência óleo. Esse transformador de potência óleo é um transformador de 88.000 para 13.8, né? Então ele tem aqui sistema de refrigeração, sistema de ventilação forçada, né? São os ventiladores para o sistema de refrigeração dos radiadores aqui do óleo, né? E nós temos os nossos para-raios aqui, né, na nossa entrada do nosso primário. Bom, mas o nosso foco principal aqui é falando sobre a parte de corrente, né? Então, nossos transformadores de corrente do tipo bucha vai estar instalado aqui na parte de dentro. E como a gente vai estar verificando, né, quais as características técnicas desse transformador de corrente, quais as características técnicas que a gente consiga verificar tanto no projeto quanto na parte dos dados de placa, se realmente são compatíveis, né, se tem as informações ali estão em compatibilidade um com o outro. Então nós precisamos analisar isso também. Bom, então o nosso secundário está aqui, o nosso primário está aqui. Eu vou mostrar a parte do projeto aqui. Nós temos a nossa placa de dados. Essa placa de dados ela é uma placa características, né, onde vem num transformador aí, informando toda a parte interna, como funciona, quais são os dados, informações dos transformadores em meça óleo, né, que está lá dentro, que a gente não vê, mas aí só vem a fiação lá de dentro para fora, para a régua de Borne, para que a gente consiga fazer os nossos ensaios, nossas verificações, né, junto com as inspeções, para poder dar um diagnóstico melhor para o nosso cliente final. Bom, aqui nós temos aqui, ó, transformador de corrente, essa placa aqui eu retirei aqui de um projeto, só para a gente ter uma análise, para a gente analisar melhor. Nós temos aí 8 transformadores de correntes, né? Nós temos transformadores de correntes instalados aqui no nosso primário, tanto também no secundário. Então nós temos aqui TC1, 2 e 3 para o sistema do primário e temos o 4, 5, 6, 7, 8 e 9 para o secundário. Então, notem que aqui a gente tem a classe, né? Temos a nossa relação de cada um TC desse. Nós temos aqui 400 para 5, 600 para 5, 800 para 5, 1.200 para 5. Então, nós temos aqui TC1, 2 e 3. Cada TC desse tem essas relações, né? Então, já analisando aqui, a gente já sabe que a gente tem 1, 2, 3, 4 secundários, né? Então, a gente tem, cada TC desse tem 4 secundários. Então, a gente pode estar fazendo ele vai estar fazendo essa relação dessas correntes aí, caso seja necessário no projeto fazer essas alterações, tá bom? Temos a nossa classe, né, a classe aqui que seria a classe de exatidão do nosso transformador de corrente, que é 10P20-200VA, e temos o nosso fator térmico aqui, né, que é 1,3 e assim sucessivamente. O uso, né, aqui na nossa tabelinha temos o uso é proteção, proteção, proteção. A gente tem proteção no primário, proteção também no secundário, e temos um único TC de imagem térmica para verificar a temperatura, imagem térmica dos enrolamentos, né?
e temos regulação. Bom, aqui nós já temos aqui o H1, H2 e H3. Aqui é o nosso primário. Então, o nosso primário, nós temos aqui ó, TC1, TC2 e TC3. Já está aqui na tabela, TC1, 2 e 3. Esse TC1, esse TC2 e o TC3, cada um tem 4 secundários e cada um deles podem fazer variações de medição de 400 para 5, 600 para 5, 800 para 5 e 1.200 para 5. Vai depender do projeto. Se o teu projeto quiser aumentar o nível de corrente de medição, ele vai alterar aqui e assim sucessivamente, né? Vai depender muito de cada projeto. Já o nosso secundário nós temos aí o X0, X1, X2 e X3, onde nós analisamos aqui que só tem um secundário, né? Então a gente só tem um secundário aqui do nosso TC4, TC5, TC6, 7, 8 e 9. Então o nosso TC4 aqui do X0, ele é um de 200 para 5, né? Então logo aqui a gente tem 400 para 1, né? Ou 40 para 1, cada 40 amperes passando aqui no primário, nós medimos aqui no secundário 1 ampere, tá bom? Isso aí a gente vai falar em outro momento sobre a parte de relação de transformação para poder, isso aí já entra na parte do ensaio. O que a gente vai estar falando aqui é mais a parte característica, conhecimento, né? Entender um pouco sobre os transformadores de corrente, o que a gente analisar na placa de dados, né, para poder já ir fazer a nossa manutenção preventiva, a nossa inspeção, tá bom? Então, a gente analisou aqui essa placa de dados aqui, a gente vai só verificar em campo se realmente é compatível, né, com a placa de dados. E onde nós iremos verificar, porque isso aqui é o projeto, a gente vai estar com os desenhos em mãos, então a gente corre para a placa de dados. Então chega lá na placa de dados, nós temos aqui, ó, deixa eu aumentar aqui só para ver se fica, dá pra gente... nós temos aqui, a gente já viu os T6 aqui, ó. Então, essas mesmas informações, essa placa de dados que vai estar lá fixada na tampa lá do painel auxiliar do transformador de potência, vai ter todas as informações, número de série do transformador de potência, mas o número de série dos T6 não vai estar aqui, vai estar no projeto do fornecedor, né, dos T6. Então vai estar todas as informações, características técnicas que vocês precisam solicitar também para sua empresa que você vai estar trabalhando. O teu fornecedor forneceu esses desenhos, as folhas de dados e todas as informações relacionadas a esses T6 junto com os ensaios realizados em fábrica. Então a gente vai pegar esse projeto aqui, pegar os desenhos, analisar, isso aqui vai bater do mesmo jeito que está na placa de dados, tá bom? Esse tipo de TC, ele é um TC de janela, né, do tipo janela, né, que é um TC que ele não tem primário, ele tem apenas o secundário. O primário é através de campo, né, indução ali, ele vai captar um campo de indução ali e vai fazer uma relação aí, ou fazer a medição aí pelo teu secundário. Então, isso é um transformador de corrente do tipo bucha, né, pessoal? Só para a gente entender. Então, aqui, se ele tivesse medindo o cabo, né? Vou riscar aqui. Se a gente estivesse medindo o cabo, iria ser assim, né? Iria estar passando aqui por dentro e iria a tensão que está passando aqui, a corrente, ele iria estar medindo pelo nosso secundário, tá bom? Então, a gente já consegue fazer as medições através disso aqui, que não tem nenhum ponto de fixação, né? Um campo aqui que é gerado, e ele vai medir as correntes através desse campo gerado no primário. Lógico que a gente precisa, se tivesse mais secundário, né, ia ter aqui mais pontos, né, de conexão, aqui a saída do S1 e o S2, é onde a gente vai pegar os nossos cabos para fazer as nossas ligações e fazer as medições também. Bom, falamos aqui do nosso primário, né? O nosso primário aqui, deixa eu voltar aqui, ó, o nosso primário, a nossa bucha do primário, é essas buchas aqui, ó, H1, H2, H3, que é a nossa fase RST, né? Que é a nossa linha, e temos o nosso TC1, TC2, TC3. Então, aqui dentro, né? Aqui dentro tem todo o sistema de ligação com as buchas internas.
para poder passar por aqui e tem esses T6 para fazer essas medições. Então, automaticamente vai sair os cabos de ligação saindo do secundário que está lá dentro, que a gente não tem contato, né, a não ser o pessoal que faz toda essa montagem em fábrica. Em campo a gente não tem essa disponibilidade de estar abrindo, né, para ter contato com esses T6 de bucho interno. Então a gente só tem esses contatos de medição através dos cabos de ligação, né? Então é importante que esses cabos de ligações que vêm do secundário interno lá dos TC de bucha, né? Tá lá dentro, TC1, 2 e 3, conforme o projeto lá que a gente analisou, eles tenham os terminais olhal, né? Então esse terminal olhal é para quê? Para que ele fique fixo na régua de borne, né? Nos bornes lá, na verdade, porque em algumas manutenções preventivas a gente acaba pegando a fiação solta, né? Então essas conexões elas precisam estar fixas. Para quê? Para que a gente consiga ter mais área de contato, né? A gente não tenha uma corrente de fuga ali. Então a gente precisa que estejam bem conectadas, bem presas, né? Então é recomendável sempre que você utilize aí cabo de 4 milímetros aí, aproximadamente 4 milímetros, né? Alguns usam 2,5, mas na maioria das vezes são 4 milímetros. Para quê? Para poder usar os terminais lá e conectar nos nossos bornes, né? São aqueles bornes que já é um dos bornes preparado para corrente, não é um borne comum, é um borne para corrente que você levanta, você conecta e ele já fica preso, tá bom? Depois a gente tem... Então a gente consegue verificar tudo isso aí para que a gente consiga essas conexões aqui estarem todas bem presas, né? Bom, no nosso secundário vai acontecer a mesma coisa. Então aqui a gente já tem aqui a gente tem a nossa parte do nosso primário, né, da nossa bucha do primário, e como a gente está aqui na parte lateral, a gente tem um secundário. Esse secundário aqui, ó, o X0, X1, X2, X3, existe os transformadores de corrente também, né, que são os transformadores de corrente tipo janela, que também fazem as mesmas funções, né, uns fazem as proteções, né, e tem um de imagem térmica aqui. Então, vai sair também as conexões daqui para um painel, né, para o painelzinho aqui, ó, vai sair para tem um painel aqui na frente, onde tá todos os pontos de ligações, tá bom? Aqui nós temos as buchas aí do nosso secundário, né, eu coloquei ela assim, né, nessa parte vertical, mas ela é horizontal, né, assim a gente tem a nossa visão dela assim, desse jeito, né, mas só para a gente ter um entendimento aqui, né? Então, temos a bucha aí do X0, X1, X2, X3, que vai fazer o nosso secundário, né? O nosso secundário aí de 13.8 kV. Secundário, deixa eu colocar aqui, 13.8 kV ou 13.800 volts, tá bom, pessoal? Só para a gente entender aqui, deixa eu mudar aqui a letra, tá, a fonte. Bom, 13.8 kV, né? Então a gente sabe que o nosso secundário tem 13.8 kV e diferente aqui dos TCs, que é 1, 2 e 3, aqui nós teremos aqui, ó, TC4, TC5, TC6, 7, 8 e 9, né? Então bate com as informações aqui, ó, do nosso primário e do nosso secundário. Para quê? Para que a gente analise, né? Quando a gente chegar lá na frente do equipamento, for fazer uma manutenção preventiva, for fazer alguns ensaios, porque o foco principal aqui que eu estou explicando é como você fazer uma análise toda e chegar ao ponto de realizar os ensaios. E como fazer esses ensaios? Bom, a gente vai analisar, a gente vai estar verificando quais as correntes dos transformadores de corrente que a gente possui, né? Através dos diagramas elétricos aí, dos desenhos aprovados, já revisados, quais são os transformadores que estão instalados lá, quais são a corrente, potência, tudo para quê? Para a gente fazer esse isolamento, fazer resistência ôhmica, verificar a polaridade, se é aditiva ou subtrativa, verificar
a curva de saturação, né? E é muito bom para poder a gente analisar se realmente tá em pleno, digamos assim, apto para ser operado, né? Então, assim, às vezes você pode deixar passar despercebido, não fazer esses ensaios e quando for no eventual energização, tá com algum problema, você não vai fazer, não vai conseguir fazer nenhuma medição porque o teu transformador de corrente está com algum problema. Muitas das vezes, muitas empresas acabam curto-circuitando para fazer os ensaios isolamento tudo junto. Eu não recomendo, tá, pessoal? Quem está iniciando agora tem que fazer da maneira correta. O ideal é que a gente consiga, aí se a gente tem só um secundário, a gente faça cada teste específico por cada equipamento. Então a gente precisa fazer, vou fazer resistência isolamento no transformador do TC4. Então faz resistência isolamento, faz resistência ômica, faz relação de transformação e faz verificação da polaridade e levantamento da curva de saturação, se caso a empresa, o fornecedor não, o teu cliente exija, né, que você vai fazer. Se ele não exigir, só queira só uns ensaios especiais de fábrica, você apresenta, não tem problema nenhum, porque às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Então, a gente vai ter que usar os equipamentos corretos para fazer essa relação de transformação, resistência isolamento, resistência ômica, aí você vai utilizar o micromímetro, o TTR, o megômetro, né, para poder fazer esses ensaios. Em alguns casos, pessoal, eu já vi empresas utilizar equipamentos que não são apropriados para fazer esses ensaios, para fazer principalmente o ensaio de relação de transformação. O ensaio de relação de transformação é um item muito importante aqui nesse sentido, porque não tem como você estar removendo o nosso esse transformador de corrente daqui e fazer ele separado, né? Então ele já depende aqui, ó, do teu circuito uma estrela, tudo fechado já, né? Aí você vai falar, pô, como é que eu vou gerar um campo ali para poder verificar se realmente essa relação de transformação está correta? Então tem N setores que tem coisas que dá para você fazer, dá para fazer através de corrente, injetando corrente, dá para fazer com DTR, não com TTR, né? A gente tem que frisar muito nisso, porque às vezes o TTR, o pessoal utiliza muito aí, ele só é utilizado para fazer transformador de potência de dois enrolamentos, três enrolamentos, né? De potencial, mas não para transformador de corrente, principalmente do tipo janela, né? Porque mesmo que você faça a tua inversão do cabo da alta pela baixa, ele não vai dar um valor real, ele vai dar um valor aproximado, então ele não tem uma referência real, né? Então, assim, muito cuidado para você não estar fazendo uma análise que não esteja muito correta, né? E para depois enviar um laudo aí, um ensaio que realmente não está sendo compatível, não está sendo corretamente, tá bom, pessoal? Bom, só para descontrair mesmo aí, falar um pouco desse transformador de corrente. E se você tiver interesse também de querer adquirir mais conhecimento, como fazer os ensaios, né? Como fazer esses ensaios de resistência de isolamento, resistência ômica, verificar a saturação, a polaridade, você clica aí no link, eu vou deixar um link aí abaixo para você conhecer mais um pouco aí sobre esse tipo de equipamento. E no mais é isso, beleza? Obrigado por assistir esse conteúdo aqui até o final. Espero que você tenha adquirido um pouco mais de conhecimento aí. E até breve. Compartilhe aí com mais pessoas que você acha que realmente precisa da nossa área de atuação. E valeu, forte abraço.